Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o nosso projeto integrador, que é a Jurisdição e Justiça, que tem como atividade o nosso professor Dário José Soares Júnior, do nosso grupo, que tem como componente Ana Clara Florencio, Ana Clara Miranda, Bruno Boles, Beatriz Laia, Deise Mayra, Isabela Oliossi, Vitor Cassaro, Caio Flávio, Thiago Barbosa, Natália Sepulcro, João Vitor Pereira e eu, Genilson Brito Rodrigues. Hoje nós vamos entrevistar o professor Bernardo Barcelos para falar sobre a IA no meio jurídico. Professor, muito obrigado pela entrevista nesse tema tão importante e hoje esse advento não só das mídias sociais, mas também da IA no meio jurídico. O que o senhor pode falar para a gente sobre a IA hoje no meio jurídico, referente a jurisprudência, a questão de petição, tudo aquilo que envolve o meio jurídico, o que a IA pode contribuir com isso? Perfeito. Muito obrigado aí pelo convite, para estar falando sobre o assunto. É um tema que eu gosto demais de trabalhar não só na parte de pesquisa, de entender melhor como a dinâmica de IA funciona no âmbito do direito, mas eu também faço uso no meu dia a dia da IA. Tá? Então hoje, no meu escritório, na minha atividade diária, até para questões de natureza pessoal, a IA faz parte da minha rotina. Quando a gente fala de IA, a gente às vezes tem a impressão, muita gente às vezes tem essa imagem de que é só o chat GPT, que na verdade é um divisor de águas quando a gente fala de IA, de democratização de acesso de IA. Mas a IA tem de diversos níveis e já faz parte do nosso dia a dia há muito tempo. Exemplo, a gente tem aí a Siri, né, da Apple, quando a gente tem o assistente pessoal do Google também. Você pode chamar aí o OK Google, que ele liga, né, que conversa. Assim como também tem da Alexa, né, da Amazon. Então, isso sempre fez parte do nosso dia a dia já de uns bons anos para cá, mais de uma década talvez. Talvez não, com certeza a gente já faz esse tipo de uso. Mas no nível que agora a gente conhece no âmbito do direito, isso é uma novidade. Isso, de fato, é o que a gente chama de groundbreaking, quebrou diversas barreiras. A ponto de, hoje, o escritório talvez não precisar de ter mais a quantidade de pessoas para elaboração de peças, por exemplo, ou para realização de pesquisas. Esses temas, como o próprio ChatGPT, entre outros, como o Claude, que é também um dos que eu uso bastante, eles conseguem fazer pesquisas que conseguem aprofundar em determinado grau que o resultado é até assustador na entrega. Tá? Entregam pesquisas de jurisprudência, de doutrina. Eles vão em diversos sites, diversos arquivos e conseguem trazer resultados de uma forma muito técnica e muito apurada, se você entender como é que você configura aí a configuração através de prompts. Então, na sua visão, a IA ela pode afetar a empregabilidade do profissional no meio jurídico? Eu não tenho a menor dúvida, já está acontecendo isso. Isso hoje já é um fato. É fato pacífico não só no mundo jurídico, mas eu diria que é de maneira transversal em todas as profissões. Antigamente, a gente achava que as profissões que usavam o intelecto não poderiam ser substituídas. Hoje é fato pacificado que isso já está acontecendo, onde hospitais, empresas de programação e desenvolvimento de sistemas, alguns negócios estão substituindo as pessoas por IA. Então, onde você precisava de 10, talvez uma pessoa apenas, fazendo a supervisão, com a IA substituindo todas as outras pessoas que vão ser demitidas. Porque ela consegue, se você souber programá-la, ela consegue entregar um resultado tão bom ou melhor do que um profissional que seja um profissional humano, né? E com a chance de erro mais reduzida. Mas é claro, isso depende de um determinado nível de conhecimento para conseguir chegar nesse ponto, onde as entregas conseguem ser muito consistentes e muito boas. Tá? Mas isso já é um fato. Eu já faço isso no meu escritório. Hoje, se eu precisava de mais gente, certamente eu preciso de menos. E esse menos você também sabe mexer com o ChatGPT, sabe configurar, sabe que é um prompt. E se você souber isso, e souber fazer as perguntas, as entregas às vezes saem quase que perfeitas. Você já até se quiser imprimir, assinar, ou já assinar eletronicamente e mandar, de tão bem qualificado que vem essas respostas. Guardar as suas devidas proporções. A inteligência artificial ela pode dar celeridade no meio jurídico, especificamente no fórum, nas varas, por exemplo, na vara de família, da defensoria pública, pode trazer essa celeridade? Pode. Tem riscos, mas pode.
E aí eu queria fazer primeiro um parêntese. Tá? A inteligência artificial não é exatamente uma inteligência artificial. Tá? Tem pesquisadores que sabem profundamente o assunto e dizem que isso que é uma forma diferente de executar tarefas, um grau muito, obviamente, aprofundado. Mas para fazer entregas, esses resultados, ele precisa receber uma carga de conhecimento. Ele precisa buscar essas informações em algum lugar. E aí que você tem que tomar esse cuidado, porque dependendo do tipo de informação que você está alimentando a inteligência artificial, ela pode se tornar ou não enviesada. Isso pode gerar outros problemas. Né? Então você pode esperar determinados resultados que, porque você alimentou com determinadas informações, ele talvez não entregue uma informação perfeitamente correta. Então existem esses riscos. Dito isso, pode, né, ajudar a defensoria, entre outras coisas, inclusive vi isso em alguns eventos, onde, por exemplo, pessoas que não têm condições de ter um advogado, isso em outro país, tá? Em outros países, na verdade, já está se permitindo ter algum acesso a IA para entender, por exemplo, quem está preso além do tempo necessário, né, numa cadeia, aí, em razão de não ter uma revisão do processo. Então ela consegue, com uma velocidade muito grande, fazer determinadas pesquisas, entregar determinados resultados, que se fosse dependendo de humano, talvez a determinada pessoa não conseguisse ter esse retorno a tempo. Então, assim, pode ajudar, já ajuda em alguns países, já é fato, não sei no Brasil se tem alguma coisa nesse sentido em defensorias públicas ou órgãos do gênero, mas tem o STF, por exemplo, que faz uso do Victor, que é uma inteligência artificial para análise de recursos extraordinários, onde o Victor faz toda a análise formal do recurso para saber se o recurso tem condições, né, de ser analisado por um ministro ou não, análise prévia. Então, assim, até para esse tipo de coisa, isso tem que ser analisado para saber se, de fato, a análise está sendo feita de maneira correta e com os dados adequados. Então, tem que permitir ter uma transparência para saber se a IA ela realmente está fazendo uma análise correta. A gente não pode já tomar só de plano, ela está certa em tudo, porque não é bem assim. Tá? Então, você tem que tomar esse cuidado. Para a gente concluir, como é que você enxerga o futuro da advocacia para os futuros profissionais de advocacia nesse momento da crescente da inteligência artificial e como que esse profissional pode se preparar? Eu estou estudando programação já há algum tempo. Tá? E eu recomendo que as pessoas estudem. Né? Se não gosta de programação, está tudo bem. Se você não conseguir, não tiver esse desejo de aprender, porque eu sei que também tem uma curva de aprendizado e não é para todo mundo, e o pessoal do direito não é um pessoal que gosta muito dessa área de programação, eu entendo a dificuldade, mas vai ter que contratar alguém ou algum serviço que faça isso às suas vezes. Porque hoje, se você não está usando IA, você já está atrasado. Já está perdendo cliente, já está gastando mais energia do que deveria nas suas atividades. E eu só estou falando isso do direito. Mas tem áreas que a IA está matando completamente a área. Eu vi uma que, curiosamente, está morrendo, parte de marketing. Pessoal que trabalha com a parte de o Google Ads, Facebook Ads, que faz toda aquela gestão, né, dos anúncios. O Facebook, por exemplo, já está criando o Facebook Ads IA, onde a IA já vai fazer tudo que geralmente uma agência já faz. Você está matando todo o negócio, uma dinâmica dessa. Então, hoje eu, uma pessoa ignorante nessa parte de gerenciamento de anúncios, né, já tive uma experiência. Não é algo tão simples, então faz sentido você contratar uma agência, talvez ainda hoje, não sei, mas eu tenho certeza que daqui a alguns poucos meses você pode colocar, só pagar, que o Facebook já faz fazer isso tudo para você sem necessidade de uma agência de gerenciamento de anúncios. Maravilha. Então, está mudando bastante. Maravilha. Professor, obrigado pela entrevista, pelo nosso projeto integrador. É muito gratificante falar com tanto conhecimento sobre a questão da IA e principalmente por esse mercado de trabalho que está tão acelerado. Né? E para você que está nos assistindo, que é acadêmico do curso de Direito, estude programação, conheça um pouco mais sobre IA, porque é importante no meio jurídico. Obrigado, pessoal. Um abraço.